Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo conteúdo diários para vocês sobre Flamengo Nação. Então nessa sexta-feira, dia 28 de junho de 2024, estamos trazendo as últimas novidades do Flamengo. Lembrando que nesse final de semana o Flamengo entrará em campo aí, partida válida aí pelo Campeonato Brasileiro, enfrentará aí o Cruzeiro, que atualmente está no quinto colocado. O Flamengo precisa aí de mais uma vitória para se manter na ponta da lida. Assistindo ao SBT Esporte. Entendi. Ô, Big Boys, qual é a sua com a gente? Por que você não ama mais o esporte? Não, na verdade ele sumiu porque o Palmeiras tomou um saco. A grande novidade foi a presença do Bruno Henrique, que foi desfalque no último jogo por conta de um trauma no pé esquerdo, e ele treinou normalmente com os demais companheiros. Dizer que ele vai para o jogo, aí eu estaria sendo leviano, porque tem mais uma atividade nesse sábado, e ele treinando normalmente, a tendência é que ele retorne ao time do Flamengo. Embora não esteja vivendo um grande momento com a camisa do Flamengo, estamos falando de um jogador extremamente importante, decisivo, e mesmo quando estava mal contra o Fluminense, foi ele quem sofreu o pênalti que resultou no gol do Pedro. E, levando em consideração a péssima atuação do Vitor Hugo substituindo o Bruno Henrique e também do Cebolinha, que continua como desfalque, o retorno do Bruno Henrique eu considero extremamente importante nesse momento, tendo em vista que o Tite continua tendo vários desfalques. Desfalques esses que ontem foram muito destaque na seleção uruguaia, jogaram muita bola, De La Cruz, Arrascaeta, Vinha. Então, assim, de fato, esses jogadores estão fazendo muita falta, e o retorno do Bruno Henrique vai ser extremamente importante para encarar o Cruzeiro, que vem crescendo bastante no Brasileirão. Pedrosa, ele falou que o Bruno Henrique voltou, mas pode ser que não comece a partida. Observando tudo que o Tite experimentou no último jogo, o que deu certo e o que não deu certo, que vocês já debateram por aqui, como você acha que o Tite vem então com as escolhas caso o Bruno Henrique não comece jogando? Você tem essa informação? Não tenho ainda. Tá, vamos lá, sua opinião, né? Eu acho que ele pode manter o que ele já fez na partida do Juventude, até porque um jogo não define o que dá certo ou não, mas o fato é que não deu certo diante do Juventude. Eu não escalaria o Vitor Hugo, eu acho que eu tentaria outra alternativa. Eu já falei aqui que, na minha visão, você preteria o Gabigol quando você tem 5 desfalques na Copa América, quando você tem uma opção por colocar o Vitor Hugo e não tentar utilizar o Gabigol nesse time do Flamengo, eu acho um desperdício, porque é um grande jogador, mesmo que não esteja vivendo um grande momento. Eu acho que dá para botar o Luiz Araújo na esquerda e coloca o Gabigol na direita, como ele já fez essa função em alguns outros momentos. Ou você pode jogar no 4-4-2 com o Gabigol ao lado do Pedro. Para mim seria uma boa oportunidade. O jogo é no Maracanã, é um atleta que está acostumado com esses grandes jogos e está precisando dessa confiança para ganhar novamente. Então, eu acho que o Tite, por mais que pareça que ele não tem uma preferência muito grande pelo Gabigol, eu escolheria essa opção. Ele chegou, você ouviu, né? Fala. Mas ontem eu estava até conversando com o Pedrosa após o programa sobre o Gabigol. Das duas, uma. Ou o Tite, de fato, não gosta do futebol do Gabigol, não quer ter o Gabigol no Flamengo, ou o Gabigol vem treinando muito mal. Porque eu concordo com o Pedrosa. Mesmo diante de vários desfalques, mesmo assim o Gabigol não tem oportunidade. E na boa, a gente não consegue dizer aqui que o Gabigol tá indo bem ou mal, sabe por quê? Por quê? Ele entra faltando, 15 minutos para acabar o jogo, e quando ele entra é um Flamengo totalmente desconfigurado. Ele não entra com os principais jogadores. Então a vida dele dificulta ainda mais. Eu não estou aqui defendendo o Gabigol, dizendo que ele está voando em plena forma física, em plena forma tática e técnica. Até porque ele está longe do ideal dele. Mas, na boa, eu não consigo criticar o Gabigol porque ele entra faltando, 15 minutos. É você pedir demais do Gabigol. Então eu acho o seguinte, diante de vários desfalques, eu concordo com o Pedrosa, eu acho que o Gabigol ele poderia ter mais oportunidade sim no time do Flamengo. Mas, ou ele vem treinando muito mal, a gente não acompanha o dia a dia dos treinamentos, ou o Tite de fato já deu um recado para ele, ó, segue sua vida, procura outro clube. Será que esse recado acontece desse jeito? De maneira indireta acontece. Não, indireta já está acontecendo, mas direto? Não, acho que direto não. Acho que não, até porque você iria desmotivar um jogador que faz parte do seu elenco. O contexto que ele entra nas partidas é um contexto muito desfavorável para o estilo de jogo do Gabigol. É um contexto onde ele não está acostumado. Ele foi acostumado a ser titular a vida dele inteira. Então, você tem que deixar ele se adaptar, porque é um atleta que, mesmo não estando tão participativo na partida, em uma bola ele pode decidir. Perfeito. Eu daria mais oportunidades para o Gabigol. Daqui a pouco tem reforço chegando da Lazio?
Não fala agora. Provável que sim, possível que não. Acompanhe. Daqui a pouco o Vene vai falar. Essa é do E. O Vene já vai falar. E também um 11 contra 11 entre Vasco e o meu Fogão. E o Fluminense, o jogador da Lazio chegando no Flamengo. É isso mesmo. Podemos dizer que o Flamengo está bem encaminhado para ter o primeiro reforço nessa janela de transferência que houve. Não, eu tô mostrando pra ver. Que susto, achei que Ele era é mais eu. distante Da que temporada você. no meio do ano. Marcos Antônio, vamos lá, já disse sim ao projeto do Flamengo. A Lazio fez uma contraproposta ao Flamengo que o Flamengo aceitou nos valores, que vai ser uma obrigação de compra se ele atingir um determinado número de jogos, enfim, são metas estabelecidas em contrato, um empréstimo de 12 meses, e aí o Flamengo está muito próximo, agora eles estão discutindo apenas forma de pagamento para essa obrigação de compra, que se torna opção de compra caso ele não atinja as metas. Então, Flamengo muito próximo de ter esse reforço aí no meio da temporada, jogador que a gente já vem falando há muito tempo, de 24 anos, e eu fiz uma pergunta a uma pessoa importante da diretoria do Flamengo, ele chegaria para fazer qual função no meio de campo? Aí a pessoa falou assim, uma espécie de Gerson, entendeu? Para ser o substituto imediato do Gerson, para jogar em várias partes do meio de campo. Então, Marcos Antônio, muito próximo aí de retornar ao futebol brasileiro e vestir a camisa do Flamengo. Esse tipo versátil desse jeito é raro, né? O Tietê, o próprio Sim. Gerson. É um cara que se encaixa, tem uma inteligência muito grande. Vamos aí, eu vou comprar pipoquinha também para comer com o Pedrosa enquanto você fala desse jogador. Mas essa não... Pedrinho, bota um Chaves rapidinho para eu dar uma notícia aqui. Ontem no podcast, nosso querido João Guilherme Fala João, o presidente Rodolfo Landim falou o seguinte: já fizemos a proposta para o Gabriel, que a gente entende que caiba no nosso orçamento, no que a gente pensa. O Gabigol não aceitou a proposta de renovação, a última. Provável Flamengo que enfrenta o Paraguai hoje à noite. Contra a equipe. Uma informação que eu estava vendo, uma informação que você deu, e teve um cara num podcast, eu não dou moral, não é que eu não dou moral, na verdade eu não discuto com quem tem opiniões contra a minha opinião e quem pensa diferente de mim. Eu não discuto isso. Também não discuto quem vai em podcast e, por exemplo, tem um rapaz que foi no podcast que é palmeirense, eu não sei o nome dele, me mandaram hoje aí, antes do programa, que ele disse, porque o Souza, que não sei o quê, que os donos da bola, que não sei o quê, da informação que você deu do Gabigol. Ô meu irmão, você que falou, pede desculpa. Pede desculpa pro Souza, pros donos da bola, né? Sabe por quê? Porque o Gabigol não vai renovar o contrato com o Flamengo, que ele já rejeitou a proposta de 1 ano do Rodolfo Landim. E a informação do Souza, no início, qual era a sua informação? Que, por sinal, o Abel Ferreira quer muito o Gabigol no Palmeiras. Mas muito, não é pouco não, é muito. Souza. Eu estava há uns 3 meses, eu acho que eu dei essa informação, né? Estava em um ambiente com um amigo do Gabigol e ele me comentou, e é um cara que está com o Gabigol toda hora, disse que o Gabigol ia para o Palmeiras. E aí, nos donos da bola, eu dei informação, recebi bastante crítica, mas eu acredito muito na pessoa que me contou. E aí, cara, a verdade sempre aparece, né? A verdade está aparecendo aí, o Abel já afirmou que quer o Gabigol. O Gabigol já rejeitou a proposta do Flamengo, é uma questão de tempo. Essa proposta, por exemplo, que foi dada pelo Rodolfo Landim é para não renovar mesmo, né? Porque quando você termina o contrato do Gabigol, agora. Aí deu uma proposta de 1 ano só para ele. Deu uma proposta para falar para a torcida do Flamengo, mas ele não quer, ele quer 3 anos. Ele cairia muito bem no Palmeiras, Maravilha, Rudy e Christian. Olha, pelo menos eu acho que seria um ótimo jogador.